Fala comigo, incontíveis! Vamos nós para o trabalho, aproveitar essa oportunidade para trocar uma ideia com você, um bate-papo sadio. Vamos falar hoje sobre positividade. Precisamos estar conectados. A nossa mente, o nosso coração, o nosso ser precisa estar conectado com coisas positivas. E isso não é viver no mundo da fantasia, se tornando uma pessoa otimista sem o senso de realidade. Então entenda isso, ser positivo, ser otimista, não é necessariamente viver no mundo da fantasia, mas é você ver possibilidades em meio ao caos. É você ver portas que se abrem em meio a situações adversas, desfavoráveis. E é importante nós termos essa mentalidade, é importante nós termos esse senso de visão, esse senso de que as coisas, por pior que elas possam estar, elas podem ficar boas, elas podem gerar e criar possibilidades, oportunidades. A grande questão, como está o nosso equilíbrio emocional diante de uma situação adversa desfavorável? Esse é o ponto. Porque quando nós estamos com a nossa mente, quando nós estamos com o nosso psique desequilibrado no meio de uma adversidade desfavorável, nós perdemos a capacidade de raciocinar, nós perdemos a capacidade de visualizar tudo que está ao nosso redor. E acabamos focando, e quando eu falo tudo, eu falo das possibilidades positivas. Acabamos focando somente nas coisas improváveis, nas coisas que estão no nível de destruição, no nível de calamidade total. Eu quero chamar a tua atenção para isso, porque quando estamos no meio de um problema, quando estamos no meio de uma situação difícil, a gente só consegue ter naturalmente olhos para aquilo que é perdido, aquilo que está caótico. Agora, eu chamo a sua atenção para que você possa, no meio da sua luta, no meio desse problema que você está vivendo agora, você respirar e inspirar profundamente. Faça isso profundamente, de maneira com que o seu cérebro possa ser oxigenado, de uma maneira que você possa visualizar não só o caos que está diante de você, mas as portas de possibilidades que estão ao seu redor. Isso é incrível. Como nós perdemos as oportunidades porque focamos só no problema. E eu falo isso não é com um tom de julgamento, não é com um ar de superioridade. Eu falo isso com humildade, simplicidade e com a autoridade de uma pessoa que já passou muito por isso e está se reeducando dentro dessa questão. Porque quando você começa a ver possibilidades, quando você começa a ver portas dentro de uma situação adversa, você começa a ver que não é o fim. Você começa a ver que ainda há muito a ser feito, há muito ainda a ser construído. E quando eu falo que eu quero falar de positividade, eu quero falar para você erguer a sua cabeça. Eu quero falar, meu querido, que você precisa buscar energia em Deus, independente da sua crença, independente da sua religião. Eu dependo do Espírito Santo, assim como o ar que eu respiro, que eu não posso ver, mas necessito dele. Assim é a minha vida e minha crença no Espírito Santo. Eu não vejo, mas necessito dele, porque ele me pauta para tudo. No momento em que eu começo a abrir os meus olhos, no momento que eu começo a oxigenar melhor o meu cérebro, a ver as situações adversas num ângulo mais panorâmico, eu começo a ver soluções, eu começo a ver possibilidades, eu começo a ver portas abertas que vão me levar para níveis maiores e com um degrau a mais. Por quê? Porque agora eu tenho uma experiência a mais baseado no caos que eu vivi. Baseado nesse caos que eu vivi,
eu crio uma estrutura a mais para o meu amadurecimento e crio portas exatamente para fazer o que eu estou fazendo agora com esse vídeo: compartilhar. Aí o que isso faz? Isso gera uma energia, isso gera um ciclo de positividade. Isso gera um ciclo em que a energia que eu recebi da experiência que eu vivi e eu consegui superar, eu consegui ver que há solução para esse problema, eu começo a gerar energia no momento em que eu compartilho, porque eu recebi essa energia e comecei a compartilhar essa energia e começo a energizar você que está me ouvindo, e automaticamente você recebe e você começa a compartilhar e energizar outras pessoas. Isso é tremendo. Gente, como a positividade ela pode gerar uma energia poderosa para nos levar a níveis maiores, a níveis mais profundos, ou a alturas inimagináveis. Eu gosto da palavra inimagináveis porque a gente começa a imaginar algumas coisas na nossa vida, começa a idealizar algumas coisas e fica tudo no campo da possibilidade. Agora, quando você entra na região de algo inimaginável, é algo que está fora do alcance da sua visão, é algo que está fora do campo da sua imaginação. Então tá muito além, tá muito acima, tá muito mais profundo quando se fala em coisas inimagináveis. E eu te digo, se prepare para viver coisas inimagináveis. Coisas que não passavam pela sua cabeça, coisas que você não podia nem... Pô, isso aí é uma utopia. E você vai viver isso. Você vai realizar isso. No momento em que você permitir que essa energia se apodere de você. No momento em que você deixar com que essa energia seja algo real dentro de você. Você precisa se levantar. Você precisa reagir em meio às adversidades. Você precisa ver as coisas com um olhar diferenciado. Porque se você viver o resto da sua vida se lamentando das possibilidades perdidas, achando que tudo de errado acontece somente contigo, só você que vive experiências ruins, só você que vive experiências negativas, ah, coitado de mim, essa energia negativa, ela vai se empoderar e ela vai governar a sua vida. Agora, no momento em que você pegar uma energia positiva e fazer com que essa energia positiva seja a sua fonte para você seguir em frente. No momento que isso for uma realidade de você, você começar a compartilhar com as pessoas, isso vai fazer com que você se encha cada vez mais, se motive cada vez mais. Vá sempre adiante cada vez mais. Enquanto mais você... É igual uma locomotiva antiga que era movida a combustão de lenha. Enquanto mais lenha se botava na caldeira, enquanto mais pressão, mais vapor, mais fogo se tinha naquela caldeira, maior era o nível de pressão no balão de pressão que marcava lá, para desenvolver a velocidade daquela locomotiva. Quanto mais fogo se ponha, mais combustão, mais o cilindro ficava cheio de pressão. Enquanto mais pressão, maior era a força, a positividade, a energia para fazer toneladas e toneladas de ferro, de aço, se mover para frente ou até mesmo para trás, de acordo com o comando. Mas tudo começou com a lenha sendo posta e o fogo sendo aceso e
repondo a lenha dentro da caldeira, fazendo com que ela gerasse cada vez mais fogo, mais combustão e enchesse o cilindro de ar cada vez mais, para que se houvesse pressão para que aquela locomotiva andasse. Assim é na nossa vida. No momento em que você começa a receber essa palavra, ela é como essa lenha sendo posta no seu coração. Na mesma proporção que eu falo, essa palavra é como um fogo aceso, acendendo essa lenha, começando a gerar essa combustão. Enquanto mais você ouve, enquanto mais você pratica, é como se você estivesse pondo cada vez mais lenha ali, e cada vez pegando mais combustão, mais força, mais energia, e mais lenha, e mais ouve, e mais, maior vai ficando a sua potência, mais cheio de coisas positivas você vai ficando. Se você parar de pôr essa lenha, se você parar de ouvir palavras motivacionais, palavras que vão te levantar a sua autoestima, você vai diminuir a pressão. Agora, enquanto mais você ouve, mais você aumenta a sua pressão, mais possibilidade você tem de avançar, de crescer, de fazer com que isso vire uma realidade. Eu tô falando aqui com vocês sobre energia, mas eu já recebi energia demais e continuo ouvindo pessoas que já estão há anos e anos falando sobre energia, sobre positividade, e continuo me enchendo, porque isso é como uma lenha que vai gerando combustão para que eu possa avançar. Então, fique com essa palavra: positividade gera positividade. Se conecte a pessoas positivas, ouça palavras positivas, viva positividade, oxigena bem o seu cérebro, oxigena bem seu cérebro, oxigena bem a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de gerar expectativas, para que você possa ver portas abertas, para que você possa ver possibilidades em meio ao caos. Isso é possível. Isso é possível. Bom, meus queridos, fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o poder do Espírito Santo esteja com todos. E eu termino dizendo para você: reaja incontível.